Olá, lição da semana, Esther e Mordecai. Vamos ver o que esses dois personagens nos deixam como exemplo de conduta e de fé em Deus. Acompanhe comigo o verso que introduz esse estudo, que está lá no livro de Isaías, capítulo 49, verso 6, que diz assim: Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Você vai descobrir que Esther e Mordecai estavam em uma terra que não era a sua pátria. E vamos ver de que forma eles foram colocados à prova e que tiveram que defender os ideais de Deus. Acompanhe esse estudo e fique atento. Olá, próximo tópico: cativo em uma cultura estrangeira. Atenção, isso envolve não comprometer muitas vezes a sua própria cultura, não comprometer muitas vezes o seu estilo de vida, principalmente quando nós falamos em questões espirituais. Acompanhe comigo aquilo que está lá no livro de Daniel, capítulo 1, verso 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com os vinhos que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Estar em um outro contexto, em uma outra cultura, pode envolver sim a contaminação. E quando nós falamos contaminação, é justamente se deixar influenciar por aspectos que não são tão positivos. Mas observe que Daniel aqui tomou uma decisão. O verso 8 começa com a palavra resolveu. Ele assumiu a responsabilidade, ele assumiu a postura. E é justamente essa que tem que ser a ênfase do nosso pensamento. Assumir uma postura, resolver seguir o seu estilo de vida, ou seja, a sua fé em Deus. E Daniel é um belo exemplo dentro desse estudo. Vivendo num palácio estrangeiro. Veja bem, estar em um país estrangeiro pode gerar algum incômodo, alguma dificuldade. Agora, estar vivendo junto ao governo, bem pertinho do comandante daquele país, com certeza é algo que merece toda a atenção. Acompanhe comigo aquilo que está lá no livro de Esther, capítulo 2, verso 9, onde diz assim: A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os unguentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar por suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Observe nessa passagem que Esther, apesar de ser estrangeira, foi escolhida para ir ao palácio do rei, para futuramente se tornar uma mulher de grande destaque, mas inserida em um país diferente, em um governo diferente, tendo contato direto com o comandante daquele país. Não se esqueça que Esther era de origem judaica. Será que ela consegue manter a conexão com o governo daquele país e mesmo assim não perder as suas raízes? Esse é um ponto que merece toda a nossa atenção, que jamais venhamos a perder as nossas raízes. Vamos estudar agora o testemunho fiel de Mordecai. Mordecai, tutor, aquele que cuidava de Esther, também era de origem judaica. E ele soube passar para Esther princípios relacionados à espiritualidade, a conexão com o legítimo Deus, a verdadeira adoração. E observe que este homem também tinha uma conduta muito eficaz, muito prudente. Veja comigo aquilo que está lá em Esther, capítulo 3, verso 5.
Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Mordecai não se curvou diante de Amã. Alto escalão do governo, todos faziam isso, se curvavam diante de pessoas com poderio. Diante disso, podemos verificar que Mordecai se manteve fiel ao Deus verdadeiro. Ele não se curvou diante de Amã. Ele preservou a sua fé, ele preservou a sua cultura, ele valorizou e reconheceu que só existe um Deus que é digno de louvor e que nenhum homem é digno para que se curve diante dele. Para um tempo como este é o tópico de estudo que vamos abordar agora. Todos nós estamos sendo preparados para um tempo como aquele no qual houve perseguição para o povo de Esther, para o povo de Mordecai, ou seja, para o povo judeu. Nós, como cristãos, somos continuidade deste povo. Portanto, a Bíblia é muito clara que haverá perseguição. Vamos ver qual foi a postura adotada diante desse cenário tão hostil. Acompanhe comigo Esther, capítulo 4, verso 4. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e a fizeram-na saber, com o que a rainha muito se doeu e mandou roupas para vestir Mordecai e tirar-lhe o pano de saco. Porém ele não as aceitou. Momento em que o decreto já havia sido baixado, decreto motivado justamente por Amã, pelo fato de Mordecai não ter o reconhecido como superior, não ter se curvado diante dele, bateu a fúria, bateu a raiva, e ele não desejou apenas atacar Mordecai, mas todo o povo a qual Mordecai pertencia. Porém, Esther também pertencia a esse povo, como nós acabamos de observar aqui. Esther, quando soube da notícia, ficou extremamente preocupada, tentou tirar Naamã de seu momento de reflexão, do seu momento de conexão com Deus, mas ele mesmo assim preferiu ficar naquele momento como pedindo a Deus uma salvação. Que todos nós, mesmo nas aflições, mesmo nas dificuldades e perseguições, possamos nos manter fiéis ao nosso Deus. Tópico de agora, o milagre do Purim. Um evento reconhecido pelos judeus atuais, inclusive, porque é marcada um evento relativo à defesa. Foi concedido aos judeus a possibilidade de se defenderem diante do decreto de morte que havia sido instalado. Esther, quando conversa com o rei reconhece que ela é valorosa, que ela é uma mulher digna, que seu povo merece ser poupado. Portanto, é emitido um decreto no qual os judeus podem se defender para preservar a sua vida. Acompanhem comigo aquilo que está lá no livro de Esther, capítulo 9, verso 13, que diz assim: Então disse Esther, se bem parecer ao rei, conceda-se aos judeus que se acham em Suzã, que também façam amanhã, segundo o edito de hoje, e de pendures e enforca os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Pode parecer um pouco forte, mas o povo de Deus teve o direito de se defender, e mediante o próprio governo foi feita a justiça. Ou seja, aqueles que iriam matar, aqueles que efetuariam todo aquela mortandade, acabaram sendo o quê? Vítimas daquele próprio decreto, incluindo Naamã e sua família. Deus é um Deus de justiça. Ele utiliza vários métodos para defender o seu povo e jamais permite que alguma injustiça ocorra. Se for do querer de Deus, nenhuma injustiça
vai ocorrer e Deus está disposto a preservar o seu povo. Finalizando o nosso estudo, talvez não sejamos levados a situações tão críticas como a que passou Esther e Mordecai, mas devemos estar atentos. E mesmo que estejamos em terras distantes, terras estrangeiras, com cultura diferente, ou seja, envolve todos os hábitos, não somente a alimentação, a linguagem, o estilo de vida em si, mas possivelmente o método de adoração. Que o teu método de adoração, vinculado ao Deus legítimo, jamais seja afetado quando você estiver em terras distantes. A mão de Deus estará sobre você, assim como esteve sobre Esther, Mordecai e todo o povo judeu. Que Deus esteja abençoando você e sua família, e nos encontramos na próxima semana com um novo estudo. Até lá. Tchau, tchau. Quero pedir, Pai, mais uma vez, coloca no nosso coração, no meu coração, o desejo de orar mais, de fazer a Tua vontade, de estudar a Tua palavra com disposição. Por favor, em nome de Jesus. Amém.